tarde a todos. Eu estou aqui no meio da rua com as outras organizações desta campanha para dar informação que não passa nos jornais nem na televisão. É sempre censurada. Então nós vamos ter que ir dizer a cada pessoa, boca a boca, e peço que os que estão aqui transmitam esta informação a outros, porque é a única maneira dela passar. E, em primeiro lugar, eu queria dizer que em Portugal e em todo o mundo há muitíssimas, mas milhões de pessoas que defendem a água pública, a água de todos, o direito humano à água e ao saneamento. Há uma resistência cada vez mais forte e organizada à privatização da água e à expoliação da água. A enorme maioria das pessoas nem sabe que há esta oposição e esta resistência. Não sabe porque somos sempre boicotados nos grandes meios de comunicação. Então, a primeira coisa que vimos aqui fazer é mostrar que existimos. Vêem-nos e ouvem-nos e somos reais. Há muitíssimas coisas e pessoas reais que nunca aparecem na televisão e de quem os jornais não falam. Mas, no entanto, elas são muitas vezes muitíssimo mais importantes do que aquelas coisas que nos dizem e que nos querem convencer. Então, é isso. Somos reais, existimos e vamos convidar-vos todos a juntar-se a nós. Nesses tais meios que nos boicotam, também falam imenso da água, dizem que vai faltar e que a culpa é igualzinha de nós todos. Mas não passa nada sobre a realidade e sobre a cerrada luta de interesses que determina as políticas da água. E porquê é que as pessoas não têm água? E porquê é que se arriscam a não ter se não se acautelam e não começam a defendê-la o mais cedo possível? Porque no centro desta questão estão os conflitos em torno da privatização da água. Esses conflitos são tabu na comunicação social portuguesa e, em geral, em toda, o que tem muito dinheiro por trás para divulgar o que interessa aos donos, naturalmente. Os interesses económicos da apropriação e mercantilização da água agregaram-se desde 1997, de outras agregações que havia, num grupo de pressão que se auto-intitula o Conselho Mundial da Água, como se fosse algum órgão das Nações Unidas ou dos Estados. E tem vindo a pretender ditar as políticas mundiais da água. Esse Conselho é liderado pelas maiores transnacionais da água, especialmente as duas francesas, a Veolia, que também é a Companhia General des Eaux, a CGE, que por aqui anda, também já tem privatização de Portugal, e a Lyonnaise des Eaux, que também é uma das grandes que tem concessões de água. Esse grupo de pressão e as suas ramificações pretendem institucionalizar as políticas da água à medida do interesse dessas transnacionais. E tem conseguido muito com a conivência de numerosos governos, do FMI e da União Europeia. E desses ouvimos falar, às vezes sem dizerem bem quem são. Mas a resistência e a oposição das populações em todo o mundo a essas iniciativas de privatização da água tem vindo a manifestar-se num crescendo. Inicialmente eram apenas lutas locais e caso a caso, progressivamente associaram-se, organizaram-se, unindo-se em movimentos nacionais, regionais e internacionais. Mobilizam agora milhões e milhões de pessoas. Estabeleceram-se ligações e comunicações entre lutas diferentes, informação, solidariedade, apoio e consenso entre movimentos. Nós fazemos parte desses. O que temos em todo o mundo e aqui em Portugal é esse confronto entre as transnacionais e as populações. Do lado deles, das transnacionais, o interesse na apropriação e mercantilização da água para constituir monopólios regionais e obter tanto dinheiro quanto possível, vendendo às populações e agricultores esse recurso essencial à vida e à economia. Depois de estragarem a água num lado, mudam-se para outro e os residentes ficam. Do nosso lado, o lado em que estamos, a defesa dos direitos de todas as pessoas à água e à fruição do seu condomínio comum, à sanidade, à equidade do seu uso e benefícios, os direitos à água e os direitos ao presente e os direitos ao futuro.
À escala internacional, estamos agora empenhados na defesa firme da resolução da Assembleia das Nações Unidas sobre o direito humano à água e ao saneamento, que foi uma vitória conseguida por estas organizações de todo o mundo em 2010. E agora é o principal objetivo a bater do grupo das transnacionais. Temos de impedir que sejam transpostas para as resoluções das Nações Unidas os mecanismos de mercantilização e privatização de toda a natureza que essas transnacionais pretendem impor com o nome muito eufemista de economia verde. E aqui em Portugal, que é a nossa luta fundamental e onde nós estamos a lutar cada dia, temos de travar e fazer regredir a política da água das transnacionais que os governos têm vindo a seguir obedientemente e que a Ministra Tutela anuncia agora agravar muitíssimo mais. É preciso parar e reverter as privatizações dos serviços de águas que avançam desarvoradamente na ânsia de conceder ao capital financeiro mais poder político e económico, mais instrumentos de exploração e expoliação. É preciso defender em cada concelho os serviços municipais, públicos ou serviços das populações. Defender à escala nacional a manutenção do que resta das águas de Portugal em mãos públicas e a reversão dessa sociedade anónima para um serviço público que garanta de facto a fruição de todas as pessoas do direito à água e ao saneamento. É preciso parar e reverter a privatização dos recursos hídricos, dos rios, dos reservatórios naturais e das albufeiras das barragens. Impor uma gestão pública da água, integrada, planeada e segura, norteada pelo interesse público. É preciso que todos os reservatórios de água, em especial o Alqueva, o único grande reservatório interanual de fins múltiplos no território nacional, sejam públicos, geridos no interesse público e numa ótica de precaução, não numa loja de vender a água a quem pagar mais. É preciso mudar as leis que foram talhadas à medida das transnacionais, as últimas leis que saíram neste enquadramento, não aquelas de que falava a Ana há bocadinho. E temos que as mudar para defender os direitos das pessoas. Como ação imediata, eu convido a subscrição da iniciativa legislativa de cidadãos para a proteção dos direitos individuais e comuns à água, que está ali, e peço encarecidamente a divulgação e a recolha de mais assinaturas. E agora acho que já mostrei que existimos e renovo o convite a juntarem-se todos a nós e trazerem as outras pessoas. Não vos tomo mais tempo e muito obrigada pela